Fala pessoal, Spider aqui mais uma vez. Nesse vídeo, continuamos nossa saga falando sobre as células da imunidade inata. E esse aqui vai ser o último grupo de células que a gente vai falar. Estamos falando das células dendríticas. Se você quer saber o papel dessas células na resposta imune e como essa célula pode ser ativada e recrutada para nos ajudar a combater muitas infecções, é só ficar comigo que após a vinheta a gente começa. Bora lá! Então, basicamente, eu vou apresentar aqui algumas diferenças. Tem um quadrinho bem bacana no livro do Abbas que ajuda a gente, às vezes, a diferenciar entre elas. Uma das características principais das células dendríticas típicas, né, vai ser a presença de um marcador de superfície, que é o CD11. Tá? Então, percebam que aqui o CDC2, o CDC1, as células de Langerhans também tem o CD11 e as células dendríticas derivadas de monócitos também. A variação maior que não tem esse CD11, basicamente, são as células dendríticas plasmocitoides, né? A gente tem aqui ainda a expressão de receptores de reconhecimento de padrões moleculares. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Geralmente, essas células dendríticas apresentam bastantes receptores de reconhecimento de padrões para serem ativadas, inclusive. E aí a gente identifica que a célula dendrítica plasmocitoide, ela tem altos níveis do tipo TLR7 e TLR9, que são receptores semelhantes ao TOL, encontrados nas vesículas e muitas vezes são importantes para a identificação de material viral, por exemplo. Então, isso vai ser importante, por exemplo, no contexto de resposta antiviral. Essa célula dendrítica aqui, ela vai ser muito importante nesse contexto de imunidade antiviral, do estado antiviral, que a gente até mencionou em vídeos anteriores. Então, eu vou deixar o cardzinho para vocês aqui em cima. Pode clicar nele, vocês não vão sair do vídeo não, ele vai ficar para vocês assistirem depois, que fala um pouco sobre como que é essa resposta, né, esse estado antiviral, o que as células fazem na imunidade inata para responder aos vírus. E aí isso tem a ver com a expressão dos interferons do tipo 1, o alfa e o beta, e lá naquele vídeo eu expresso mais. Então, falou interferon tipo 1, lembra de resposta antiviral, TLR7 9 também tem bastante a ver com isso. Já as demais têm uma capacidade um pouco mais variada. Então, por exemplo, a CDC2, ela tem uma importante produção de citocinas IL-6 e IL-23, são importantes nos processos inflamatórios em geral. A CDC1 tem a ver aí com a apresentação de antígenos para linfócitos T, especialmente os TCD8, e a indução da resposta do perfil TH1. Por quê? Porque ela tem uma capacidade de produzir principalmente a interleucina 12. Então já falamos disso em outros vídeos, e a IL-12 ela tem a capacidade de induzir o perfil TH1. Então, lá no videozinho que eu falo sobre a ativação dos linfócitos TCD4, a gente menciona que a IL-12 é importantíssima para diferenciar o CD4 no perfil TH1. Vou deixar o cardzinho aqui, caso vocês também queiram entender melhor como funciona isso. A IL-6 e a IL-23, por exemplo, pode ajudar a ativação também das células CCD4, a formação do TH17, também já mencionei em outros vídeos. Além disso, ajuda no processo inflamatório inicial. Então, aquela célula dendrítica importante para esse gatilho aí inflamatório inicialmente e principalmente também para a ativação da imunidade adquirida. As células de Langerhans, elas têm outras características, né, ainda em relação a marcadores de superfície. Já falei que ela tem a ver com a sua localização aí na pele, né? E ela é uma importante fonte de citocinas também, estimula a ativação de células TCD4, que é a função mais geral, de fato, que essas células dendríticas vão ter. Então, ela se assemelha muito a CDC2, por exemplo. E as células dendríticas derivadas de monócito também vão ter um papel semelhante, principalmente pelo fato da resposta inata. Lembra que o monócito é o precursor do macrófago também. E aí você tem aqui essa semelhança na atuação dessas células, sendo visto que o macrófago também é extremamente importante como fonte de citocinas inflamatórias que vão ajudar inicialmente aí no desenvolvimento da imunidade inata e quem sabe até na imunidade adaptativa. Ainda pouco se sabe o papel
que essa célula dendrítica derivada de monócito pode ter sobre a imunidade adaptativa. Essas células elas vão estar presentes, né, nos tecidos linfóides, no epitélio, na mucosa, no parênquima de vários órgãos. São verdadeiras células sentinelas, porque vão estar ali procurando invasores e, ao identificar esses invasores, já promovem a ativação de uma resposta imune local, bem como podem ainda participar aí da ativação da resposta imune adquirida, que vai ser importante muitas vezes para eliminar diversos tipos de agentes agressores. Bom, eu mencionei aqui só 5 tipos de células dendríticas diferentes. Então, acho que só isso aí já vale o like nesse vídeo. Não esquece de ajudar o canal. O seu like é importante, seu comentário é importante. Se puder, tiver um colega que acha que pode se beneficiar com esse vídeo, compartilha com ele também. E se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito. Além dessas 5 classes, né, a gente tem ainda uma célula dendrítica chamada folicular. Alguns alunos confundem muitas vezes a célula dendrítica folicular com a célula dendrítica plasmocitoide. Por quê? Porque existe um tipo de célula chamada plasmócito, uma célula B ativada, que é um linfócito ativado. E realmente o termo plasmocitoide, que se dá à célula dendrítica plasmocitoide, tem a ver com a sua semelhança morfológica com um plasmócito, é uma célula rica, né, em citoplasma, por exemplo. Mas ela tem essa sua ação aí específica, né, especialmente na resposta antiviral. Essa célula dendrítica folicular que eu estou mencionando, né, também vocês podem ver o termo aí FDC, né, de Follicular Dendritic Cell. Ela exibe, então, a morfologia de uma célula dendrítica, mas não derivam de precursores da medula óssea e também não apresenta antígeno proteico para a célula T e, por isso, não deve ser confundido com essas células dendríticas convencionais. Essas células dendríticas foliculares, que eu estou mencionando aqui, elas devem ser muito associadas e sempre lembrar delas, porque elas são importantes para ativar a célula B. E a célula B é aquela que tem o nome de plasmócito, uma vez que ela é ativada. Então, isso pode ajudar aí a confundir o termo célula dendrítica plasmocitoide com a questão também do plasmócito que irá surgir, mas não. A célula dendrítica folicular é a célula dendrítica que ativa a célula B e vai fazer a célula B se transformar posteriormente em plasmócitos. Então, essa célula dendrítica vai ativar a célula B presente lá naquele centro germinativo, né, do folículo linfático, que a gente já falou também na estrutura do linfonodo, né? Então, tem que entender um pouco da anatomia, da histologia do linfonodo. Tem um videozinho aqui sobre isso, caso queiram entender melhor. Bom, a principal função da célula dendrítica no organismo é, de fato, a ativação da imunidade adquirida. E quando a gente fala de ativação da imunidade adquirida, basicamente quer dizer que eu consigo ativar linfócitos, tá? Esses linfócitos, eles vão ter uma relação praticamente dependente dessas células dendríticas para serem ativados. E aí, uma das principais ações que as células dendríticas conseguem fazer, que resultam nessa ativação de linfócitos, né, ativação da imunidade adquirida, basicamente é o fato de que elas conseguem quebrar proteínas em peptídeos menores, e a gente vai ver aqui que esses antígenos, eles vão ter os seus peptídeos pequeninos, que são os chamados epítopos, e vão ser usados para apresentar esses antígenos aos linfócitos e de serem ativados. Mas não é só a apresentação de um antígeno, de um peptídeo para os linfócitos que vai garantir a sua ativação. A célula dendrítica também consegue produzir citocinas e também substâncias chamadas de coestimuladores que vão ser necessários para a gente completar a ativação da imunidade adquirida. Então, é por isso que a gente costuma falar, né, que essa célula dendrítica ela é necessária para ativar a imunidade adquirida. A gente pode ver aqui, né, na chargezinha uma célula dendrítica cheia de protuberâncias aqui, né, dos seus dendritos, fazendo aqui um retrato falado, apresentando aqui o retrato falado para outras células, no caso aqui seriam linfócitos, que teriam a incumbência de identificar e eliminar esse agente agressor. Por isso que a gente fala também que é importante ressaltar o papel dessa célula dendrítica com a sua localização estratégica, está presente em diversos órgãos do nosso corpo, em diversos tecidos. A gente pode ver uma imagem aqui, por exemplo, né, da célula dendrítica na epiderme, que é a célula de Langerhans, que eu mencionei agora há pouco. A gente tem a coloração dessa célula aqui nessa imagem, de forma que elas vão formar uma rede de células com processos interdigitados, que estão em azul escuro aqui no tecido epitelial, e
a gente pode observar também a sua presença nos linfonodos. Então, aqui a gente vê nos linfonodos a presença da célula dendrítica aqui nessa região, que é rica em célula T, e aqui na região do folículo do linfonodo, até mencionei agora há pouco, por causa das células dendríticas foliculares, você tem aqui a região de células B. E aí, gente, então é importante essa célula dendrítica estar presente aqui nessa região paracortical, ou a região aqui que é rica em linfócitos T, porque são essas células que vão ser os principais alvos aí da célula dendrítica para sua ativação. E é por todas essas funções que a gente fala que a célula dendrítica, ela é como uma célula que funciona como uma ponte entre a imunidade inata e a imunidade adaptativa ou adquirida, porque ela é um componente inato, mas que é essencial para levar à ativação dessa imunidade adquirida. Então, nós vamos falar muito sobre como esse processo ocorre nos próximos slides, nas próximas aulas, mas antes disso, vou deixar aqui um videozinho que achei bacana de apresentar assim inicialmente, mostrando como essa célula é e também a sua importância no contexto imunológico. Então, bora lá. Então, a gente tem aqui um videozinho do canal do Butantan, bem legal. Ele vai mostrar que a célula dendrítica, suas características morfológicas e também vai mostrar ela atuando aí na ativação de linfócitos. Vamos lá, que o vídeo também ele tem legendas, vai ficar fácil de entender. Parecem realmente cabelinhos. Essas células, então, elas têm a capacidade de reconhecer, digerir micro-organismos, por exemplo, como é uma função inerente ao processo de apresentação de antígenos, como a gente vai ver mais para frente. Ela vai digerir e os fragmentos da digestão vão ser apresentados pela sua membrana plasmática, no caso para os linfócitos T. Aqui a gente pode ver já as células, né, os linfócitos redondinhos aqui se aproximando da célula dendrítica, e essa célula dendrítica está buscando aqui o linfócito que reconhece aquele antígeno específico que ela está apresentando para de fato iniciar a resposta imune. E uma vez que isso começa, a imunidade adquirida ou específica, como o vídeo se refere, vai estar pronta. Muito bem, então se você gostou desse vídeo, se entendeu melhor sobre a célula dendrítica, o seu papel e sua importância, e como que essa célula vai ser importante para a ativação da imunidade adquirida, curte o vídeo e também compartilhe com os amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para pegar os próximos vídeos sobre as células dendríticas. Vão vir vídeos interessantes sobre o processo de apresentação de antígeno, que é riquíssimo, e também vamos falar um pouquinho sobre as moléculas envolvidas na apresentação de antígenos, então que são assuntos muito importantes, essenciais, para a gente poder entender com profundidade como que a resposta imune funciona. Então, conto com vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!